Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um podcast, mais um Podmax. Então, aqui nós queremos dar as boas-vindas ao pastor Jefferson Saraiva e também ao nosso irmão Assis Filho, que irá participar nessa noite conosco aqui nesse podcast, tá bom? Sejam bem-vindos, meus irmãos, à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, muito obrigado pelo convite, Max. Deus abençoe sua vida, sua família poderosamente. Assis, Deus abençoe poderosamente. A todo mundo que está assistindo aí, que vai estar aí online com a gente aí, é um prazer, é um desafio para todos nós, como vínhamos conversando, né? A gente está ouvindo muito, né, sobre podcast, mas participar aí já é outra coisa, né? Mas muito bom, estou muito feliz de estar aqui. É verdade. A paz do Senhor a todos, boa noite a todos que estão nesse momento assistindo. Muito obrigado pelo convite, Dr. Jefferson. É um prazer estar nessa noite aqui com os irmãos para falar um pouquinho mais da palavra de Deus. E como o pastor já falou, né, é um grande desafio, mas estamos aqui a primeira vez e vamos lá, né? Falando de desafio, o tema do nosso podcast de hoje, meus irmãos, é os desafios para viver o chamado cristão. O Assis Filho falou de desafio, e nós lembramos muito bem, viver no nosso mundo atualmente, pastor e Assis, é muito complicado em relação aos nossos desafios que nós temos constantemente em nossas vidas. Então, esse é o nosso tema de hoje. Nós iremos tratar sobre esses desafios que vocês enfrentam, que nós enfrentamos, de viver o chamado cristão no nosso mundo atual. Isso, é verdade, verdade. Eu costumo sempre dizer que nós estamos vivendo um momento de cristão não praticante. Tinha aquela velha máxima, né, quando se falava do catolicismo e tal. Não, eu sou católico, mas não sou praticante. E chegou a nossa vez, infelizmente. Né? Chegou a nossa vez de ouvir isso. E as pessoas vêm para a igreja apenas para se sentirem um pouco melhor. Apenas por causa da dopamina, né? Apenas por causa da vontade de sentir uma alegria diferente, um regozijo momentâneo. E é o engano que está levando muita gente para os lugares errados, né? Diferente daquilo que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? O povo hoje já está conformado com o mundo. O povo hoje muitas vezes não lembra do céu, e nós aqui ultimamente a gente está falando de céu. A nossa boca é sobre céu, justamente para lembrar para os crentes que esse mundo aqui já morreu, jaz no maligno. Literalmente o mundo já está nas mãos do maligno, e a gente está vivendo aqui momentaneamente. Daqui a pouco Jesus vai nos buscar, ou daqui a pouco a gente vai voltar para casa, né? Mas o povo tem que voltar a entender isso, voltar a ser inconformado mesmo. O povo tem que começar a voltar eu acho que é o principal desafio da igreja hoje. Trabalhar isso no coração da igreja, dos irmãos, da maioria, principalmente da juventude, de ser inconformados com esse mundo, né? Nós passamos o final de semana falando sobre isso, falando sobre ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. E a gente trabalhou justamente esse tema, né, de Romanos capítulo 12, 2, que fala sobre ser inconformado, sobre, cara, eu não quero mais viver no mundo, não dá. E aí o desafio que fica é sempre aquele de quem está ao nosso redor. Está entendendo quem somos? O que nós, como cristãos, estamos fazendo para fazer a diferença a ponto de quem está ao nosso redor, a ponto de quem está nos observando, chegar e dizer, cara, o que eu estou vivendo está errado, eu começo a me conformar. Se você, que é cristão, que diz que é cristão, e começa a ser compatível com tudo que o mundo está fazendo, está acontecendo, e aí fica difícil.
Nesse momento a gente vai... Esse é o versículo base, né, que a gente propôs, que coincidiu, né, pastor de Assis, Sim. com o tema do Congresso dos Jovens, mas esse tema já estava... Há muito tempo eu tinha conversado com o pastor Jefferson, a gente trabalhar realmente para entendermos o desafio do chamado cristão, principalmente no nosso mundo atual, onde acontecem muitas coisas ruins, há muitas perseguições na igreja, e é hora de nós, enquanto crente, nós, enquanto evangélicos, despertar, porque assim, como o senhor falou, o mundo jaz o maligno. Então, assim, nós devemos realmente falar do reino de Deus, que a vinda de Cristo está muito próxima, porque nós sabemos que as coisas não estão fáceis e não irão ficar. Infelizmente, hoje, muitos cristãos estão se conformando, né? Eu até um tempo desse, pregando na igreja, falando sobre o Paulo, né? Na sua viagem missionária, estava ali fez a primeira viagem missionária, né? Teve a igreja de Filipos também. E eu peguei e falei algo interessante para nós, que os ataques antigamente vinham de fora para dentro da igreja. Hoje está sendo de dentro da igreja e não precisa mais ninguém se levantar. O próprio povo, infelizmente, está se conformando com este mundo, trazendo coisas para dentro da igreja. Né? Então é um grande desafio para nós nessa geração. O povo fala muito se preocupa com a igreja da parede preta. O povo se preocupa muito com detalhes pequenos, que na realidade o que vai ser transformado, o que vai fazer a diferença é a sua atitude como cristão. Isso. É você realmente ser inconformado a ponto de você mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Né? E aí as pessoas começam a dizer, um exemplo, esporádico, não pode bater palma que é trazendo as coisas do mundo para a igreja, não pode cantar, não pode pular. Nós viemos adorar o nome do Senhor Jesus. Se você vem com o coração aberto, você sentir a presença para adorar de verdade, você vai sentir isso. Não é proibido você fazer, tudo com decência e ordem. Né? Mas as pessoas começam a fazer essa mudança, né? essa diferença de importância, que é, não, tu pode ver teu jeito, tu pode dizer o que tu quiser dizer, tu pode viver do jeito que você pode viver, mas por favor, não vá para a igreja da parede preta, não vá para a igreja da parede verde, não vá para a igreja da parede azul, não vá para aquela igreja porque canta aquela música, aquele louvor daquela banda fulano de tal, fulano lá. Claro, obviamente, que dentro das coerências bíblicas, isso é um ponto que nós não precisamos nem frisar. Né? Mas o nosso desafio é justamente trabalhar os corações. O desafio principal da igreja atual mesmo é justamente fazer com que o povo entenda que vir ao culto não é só chegar na igreja, sentar na sua cadeirinha e acabou-se. Aquela frase que eu gosto sempre de dizer para vocês, né? Eu esqueci o nome do autor, mas se eu puder encontrar esse cara um dia, eu vou dar um abraço grande nele. Ele diz assim, que se não há culto na vida, não há vida no culto. Ponto. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Se você não cultua a Deus na sua casa, enquanto você está sozinho, enquanto você está no meio da rua, só você e Deus, você vai chegar no meio da igreja, você vai chegar no meio de crente, no meio de descrente, você não vai ser nenhuma diferença, você não vai ser sal nenhum, você não vai ser luz nenhum, você vai estar conformado com o mundo e acabou. Né? Então é sobre isso, muito mais do que as pessoas pensam hoje. Né? É justamente isso. Eu já escutei muito, pastor, e assim, a frase assim, mas qual igreja eu preciso ir? A igreja que retrate fielmente a Bíblia. Procura a igreja que retrate realmente fielmente a Bíblia. Porque nós sabemos que já existe na nossa sociedade algumas igrejas, por aí afora, que tira alguma vírgula, coloca um ponto final, ou muda realmente como quer mudar, conforme a vontade da sua igreja em si. Mas procura a igreja que realmente tenha uma base bíblica, que realmente seja fielmente de acordo com a Bíblia. E aqui a gente vai colocar alguns pontos para os nossos irmãos, para o pastor Jefferson, o irmão Assis Filho, que a gente irá trabalhar com esses desafios que nós temos para viver o chamado de Cristo nas nossas vidas. E aí a primeira coisa que nós queremos trabalhar é justamente essa pressão, Assis, a pressão que acontece na cultura moderna
Para um cristão, quais são mais ou menos qual é a pressão, qual é realmente o grande desafio que a sociedade impõe para o nosso meio enquanto cristão? Olha, a sociedade hoje, ela vive constantemente, né, pressionando o cristão. Além de várias coisas que nós temos, uma delas é a ideologia de gênero, é o materialismo, é o egoísmo. Então, há uma luta constante nós cristãos de realmente viver em um mundo dentro desse ambiente e ao ponto de nos sufocarmos. Que eu entendo, pastor Jefferson, é justamente o que a sociedade quer impor para nós. A sociedade impõe muitas coisas para o cristão. Porque é só na igreja. Por exemplo, assim, a gente escuta muito algumas frases que a gente não precisa citar aqui, que as pessoas julgam o cristão, julgam pastores, julgam as pessoas. Então, assim, isso é uma pressão muito grande para que as pessoas que vêm à igreja, que as pessoas que não têm um certo entendimento muito grande. E aí acaba realmente essas pessoas, infelizmente, afastando da palavra de Deus. Então, assim, é uma pressão muito grande que as pessoas julgam constantemente os evangélicos, julgam realmente, fazem sarcasmos com a palavra de Deus, com a figura de Jesus Cristo. A gente vê muito isso na nossa sociedade, essa pressão que eles querem impor, e aí até realmente o nome de Jesus, ele é colocado como se fosse ninguém ou alguma pessoa normal. Infelizmente isso não é. Isso é uma falta de respeito com a nossa fé, com a nossa base cristã, uma falta de respeito com quem nós acreditamos que é o verdadeiro Salvador do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. É importante frisarmos e lembrar essa diferença. Qual é a cultura que você está ouvindo e que você está vivendo? Bom, é sobre ser protestante. E o que acontece é justamente isso. Infelizmente, nos dias de hoje, a política também ela vem forte para tentar desvirtuar isso. E aí vem esse tipo de pressão de todas as maneiras para você chegar e compactuar com o pensamento deles. Para você justamente, é uma coisa puxando a outra, né? Para você compactuar, para você se conformar. E aí a pressão, ela vem, a pressão moderna, dessa modernidade, dessa cultura moderna, ela vem justamente ela vai literalmente nas bases e vem justamente para desestabilizar o mundo cristão, né? A cultura, eu entendo que ela está falando de algo que vem de dentro, que vem de berço, né? E o que está vindo de berço? É aquela história daquela luta. Você está vivendo, está se deixando mais viver pelo espírito, viver pela carne, você está deixando mais qual o teu ciclo de amizades? Antes de começar o podcast, eu estava vendo um vídeo de uma menina que ela se vestia como crente, ela estava na igreja, ela se vestia como crente, ela vivia como crente, ela tirava foto com pastores, com cantores, ela disse, mas um dia eu mudei. Aí botou fotos como uma modelo e tudo, mas estava distante. E eu fui ver tudo que estava acontecendo na vida dela, e a cultura da modernidade, a política foi mais forte o suficiente assim, para desestabilizar. Qual é a firmeza no seu coração? Onde é que você está firme? Na palavra de Jesus Cristo? Ou no pastor? Ou no idealismo que você trouxe para a sua vida? Aí essa cultura ela começa a fazer a diferença. E aí também ela vai fazer a distinção de quem é de verdade e quem não é. Entendeu? Entendeu assim? Então, essa pressão, ela vai servir também para isso. Falando dessa pressão, e aí eu me lembro muito bem na passagem, Assis, que tem em 1 João, capítulo de número 2, versículo 15, que Deus é como se fosse entre aspas, uma certa ordem para nós. Sim. Que ele fala para nós, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não precede do Pai, mas precede do mundo. Muitas pessoas, nós temos no nosso país, na nossa cidade talvez, ou no mundo aí afora, ela tem esse amor por as coisas da terra. Nós
enquanto cristãos, você que está assistindo e que está escutando, você que é cristão, não é que você vai abandonar os seus bens ou a sua vida, não estou falando isso. Mas estou falando justamente, não é para você se apegar às coisas da terra. Se apegue às coisas celestiais. Se apegue à palavra de Deus, se apegue à oração, se apegue a ficar firme dentro da igreja. Isso é mais importante do que todos os bens que a gente carrega, porque um dia a gente vai morar na nossa morada celestial, e os bens vão ficar aí, a casa vai ficar aí, o ouro que você tem vai ficar aí. Então, assim, não se apeguem justamente às coisas terrenas, mas sim às coisas celestiais. E é o que o povo está fazendo, né? O povo está se agarrando, está se agarrando. Não, acabou aqui. Na verdade, esse texto aqui ele vai falar para nós sobre o relacionamento comum, né? Que a gente não tem um relacionamento mudando, né? Quando a gente vai falar de amor, não tem como amar uma pessoa sem se relacionar com ela. Então aqui é o amor, né? Relacionamento, não amar o mundo, as coisas que há no mundo. E o que a gente vê hoje é que muita gente dentro da igreja está amando o mundo, trazendo coisas do mundo. E hoje é o maior desafio esse. Viver no tempo de hoje as pessoas para colocar em primeiro lugar a Deus. Né? Em primeiro lugar as coisas do Senhor Jesus Cristo. Está muito difícil. É um grande desafio para a igreja cristã. Deixa eu ir mais profundo e talvez talvez quem vai estar assistindo talvez até nem possa concordar com isso, mas eu comecei a ser muito crítico com isso. Aquilo que o Assis disse é questão de relacionamento. Como é que eu venho para adorar o nome do Senhor Jesus, mas quando eu chego em casa eu vou acessar sites que é do mundo, que vai me levar para o pecado. Eu vou ouvir músicas que não vão me edificar em nada. Ah, pastor, mas a música do fulano de tal, ela não tem nenhuma palavra feia. Mas qual foi o sentido? Qual foi o motivo que levou o autor dessa música a fazê-la? Foi uma dor de um amor? Foi uma adoração a outros deuses? Foi adoração ao próprio dinheiro? Eu estou fazendo, inclusive é o que está acontecendo hoje no meu gospel, né? Assim, estão fazendo louvor hoje, né, Marcos? Não é mais nem para adorar o nome do Senhor, não. É para fazer sucesso. É para colocar no YouTube, para colocar aí no monte de coisa e ver meu nome estourar aí, ver meu nome crescer. E essa cultura moderna está afetando de tal maneira os cristãos a tirar um relacionamento genuíno de Deus com eles e começar a viver a si próprio. Né? Então é sobre relacionar-se mesmo. É bem interessante esse tema mesmo. Né? E viver o Cristo, né, é andar na contramão do mundo. Né? Então a marca do verdadeiro cristão é não amar o mundo. Então é um desafio para nós. Eu acho muito forte. Eu acho que assim, dentro desses, primeira coisa que a gente está falando da pressão que o mundo exerce sobre o cristão, acho que é tão maravilhoso quando a gente escuta, rapaz, eu conheço fulano, é um homem de Deus. Rapaz, eu conheço aquela irmã, é uma mulher de Deus. Por quê? Ela não está se apegando às coisas mundanas. Ela tem uma vida em compromisso com a igreja, tem uma vida em compromisso principalmente com Cristo. Então, assim, é realmente o amor de Cristo que ele nos transforma, que nos capacita e que ele nos molda a não fazer as coisas do mundo, mas sim as coisas celestiais. Então, assim, quando a gente chega, as pessoas perguntam: ei, você conhece aquela pessoa que é cristã? Porque aquela pessoa conhece o testemunho daquela pessoa. Então, assim, quando Cristo ele transforma realmente, a gente vê a verdadeira transformação e até realmente na própria testemunha que tem daquela vida que foi transformada por Cristo Jesus. Nós temos aqui o nosso segundo tópico, tá? É algo muito forte também, pastor. E aí o senhor está com a oportunidade de falar um pouco sobre o combate à tentação e ao pecado. Falar de pecado, de tentação, digamos assim, que também é algo muito difícil para as pessoas, para nós também, e não fazer as coisas erradas, segundo a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. A pergunta: quem é você quando você está sozinho no seu quarto? Quem é você quando você está sozinho? Quando você acha que está só? A verdade é que, assim, tentação
nós não seremos imunes de maneira nenhuma, nós Sim. nunca seremos. Pecado do mesmo jeito. Agora, cabe a nós, como cristãos, conhecedores da palavra do Senhor, a alimentar ou não. E aí é o que justamente a referência, né, de Gálatas, né, capítulo 5, quando Paulo vai falar que nós vivemos em uma eterna luta, carne e espírito. Ele vai dizer, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. E aí, como é que está o teu relacionamento com Cristo? Está orando? Está lendo a palavra? Ou só quando vem na igreja? Infelizmente, toda essa nova cultura que nós falamos anteriormente, ela tem levado os cristãos a vir à igreja e dizer, rapaz, o pastor hoje vai trazer uma doutrina. Eu tenho certeza que Deus vai falar no meu coração. Eu tenho certeza que quando eu abrir a Bíblia, eu sei que vai acontecer alguma coisa. E o pastor está lá, o presbítero está lá, o evangelista está lá, o diácono está lá. Traz uma mensagem, quando traz essa mensagem, ela vem toda esmiuçadinha, toda bonitinha, pontuada, cheia de detalhes importantes de conhecimento, a ponto de o crente se tornar preguiçoso o suficiente para não orar mais, não ler mais a palavra, e está suficiente. Já foi alimentado pelo dia. Só que aí é onde está o problema. Porque quando vem as tentações, quando vem as oportunidades de pecar, não vai ter base. O que a palavra vai dizer? O que Jesus vai nos ensinar? Jesus vai dizer que você tem que estar firme sobre uma rocha e não sobre uma areia. E a firmeza do crente é a palavra, é o devocional do crente, é buscar, jejuar. Cara, quanto tempo que nós não ouvimos Deus, ouvimos falar que Deus fez um milagre, que Deus fez uma obra grande na vida do coração de alguém, que Deus não batizou quem crê, né, nos dons do Espírito Santo. Nós cremos, né, que Deus não batizou, que Deus não deu o dom da palavra. Há quanto tempo nós não vemos isso? É justamente por isso, não esqueça não, é justamente por isso, porque o povo está tão embasado no que quer, nessa vã maneira de viver. Quando eu falo nisso que está fácil demais, e eu não, quando eu falo isso não é uma crítica para quem traz um ensino de mestre, uma palavra abençoada no culto de ensino, ou no domingo, ou seja, que for o que dia, mas é que as pessoas estão preocupadas demais em o que você entrega para mim, que eu não quero mais. E aí, quando vem as tentações, quando vem os ventos de doutrinas, e é isso que Paulo vai nos ensinar a respeito de leite, né? Do leite do recém-nascido, né? Ele vai se preocupar justamente com isso, sobre a base que o crente deve estar. E se você, meu irmão, se você não tiver a base da palavra do Senhor, as tentações você não vai vencer. Os pecados, você vai se abraçar com o pecado. Nesse dia, a hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, esse podcast, pelo amor de Deus, agarre-se na oração, no Espírito e deixa o pecado de lado e viva uma vida com Cristo para a glória do nome do Senhor. Eu gosto muito de estar até conversando com a pessoa, recentemente, quando fala sobre pecado, né, sobre a pessoa estar fraca na fé. Eu comparo muito hoje, as pessoas, elas têm uma preocupação hoje, e não está errado, é importante, certo? Que é com o corpo. Então você se acorda 5 horas da manhã, tem gente que acorda 4 e meia da manhã para correr, isso é importante, é legal, mas assim como nós temos todo o cuidado de fazer exames periódicos, né? Toda semana, semanalmente ou até mensalmente, nós devemos também ter a mesma preocupação, até maior, com a nossa vida espiritual. Se eu tenho um cuidado com a minha alimentação, da mesma proporção eu também tenho que ter esse cuidado com o espiritual. Porque quando chegar o tempo da tentação, que é todos os dias, como o pastor falou, se eu estiver fraca, acabou-se. Né? Então, da mesma proporção, na verdade maior, nós temos que cuidar também do nosso espírito, assim como nós cuidamos também do nosso corpo, né? Para viver melhor, para viver bem, da mesma forma nós devemos estar com o nosso espiritual, digamos assim, né? As palavras em dias, né? Isso.
é interessante, um dos combates que eu acho bem interessante a respeito de tentação e de pecado é justamente essa questão do ensino mesmo, como foi falado, né? Aqui hoje nós temos a preocupação de discipular os irmãos. Nós sempre tivemos essa preocupação. A gente só está agora pegando no braço. Vem cá, você precisa ser discipulado. A gente literalmente está fazendo isso, né? Vocês são testemunhas disso. A gente literalmente está pegando no braço e vem cá, você... não, hoje não deu, tá bom. Mas quando é que você pode? Porque a gente está indo em contra isso, justamente porque hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia você pode pecar a qualquer hora. No meu tempo, se você quisesse ter acesso a qualquer coisa na internet, você talvez não tinha nem lan house na época. A lan house que tinha era para jogar videogame. Não era, Max? O Assis, acho que o Assis é mais novo, o Assis não pegou se tiver pego esse tempo de lan house, foi muito no finalzinho, né? R$1 a hora era para jogar videogame. Era para jogar videogame. Depois foi que vieram os PCs e tudo, e teve os acessos à internet mundial. Mas antes não tinha. Não estou dizendo que o povo não pecava lá atrás. Não, pecava do mesmo jeito. Só que agora está muito mais fácil de pecar virtualmente falando, né? E combatendo isso é justamente estar junto, é justamente viver na palavra, se debruçar na palavra, em oração. E, rapaz, não tem cor melhor, não. Me lembrando aqui, pastor Jefferson, dessa sua ponderação, não precisa me responder, vocês e nem os ouvintes que estão aí assistindo. Mas você, enquanto pai, você está vigiando, você está buscando a informação, o que o seu filho está fazendo no celular, aí no quarto, ou na televisão, ou no computador. Então, assim, eu falo isso porque assim, eu vigio muito, eu e minha esposa, em relação ao Nicolas. O desenho que ele está assistindo, o que ele está fazendo. Porque, assim, a gente, às vezes, em um piscar de olhos, e está lá com outro desenho que não tem nada a ver com... falando de por exemplo, algum tipo de palavrão, por exemplo. E são inocentes a ponto de assistir e estar achando que é normal. Sim. Então, assim, a gente também tem que vigiar, a gente tem que buscar, não é ficar no controle direto, mas busca informação, o que é que seu filho está fazendo, a sua filha, para também eles ter esse certo cuidado. Ou até realmente cair muitas das vezes em um golpe, em um sequestro, às vezes, né? A gente também tem que ter esse cuidado, infelizmente, por causa da rede social, ou por causa da internet que está aí afora. A gente tem que bloquear de todos os lados qualquer brecha. Tanto no sentido dos filhos, como no sentido do pecado, da tentação. Viu que o negócio mexeu no seu coração. Então, faz o seguinte, faz que nem Jesus nos ensinou. Arranca os olhos aí, chega para fora, dá. É muito importante isso também, porque a tecnologia da informação, né, esse bombardeio que está acontecendo em relação a crianças, hoje tem crianças de 5 anos de idade já desenvolvendo, isso é científico também, né, os médicos falam sobre isso, sobre ansiedade. Sim. Ao ponto de ver alguma coisa ali na rede social, ou até mesmo no pequeno filme, novela, já tem aquele gatilho de ansiedade. Então, além de tudo que nós falamos, né, foi aqui falado, exposto, também é importante, um assunto tão importante quanto a ansiedade em crianças. Sim, é verdade. Muito bom. Muito bom. Quem sabe é o próximo podcast, né, pastor? Sim, eu concordo com tudo que vocês falaram. Não estou aqui somente para dizer realmente quão importante a gente ter esse certo cuidado em relação ao pecado, às tentações. Vocês falaram muito bem. E aí a gente volta a frisar, né? A gente alimenta o nosso corpo todo dia. Café da manhã, almoço, às vezes mais reforçado, às vezes nem tanto. Nós temos, às vezes, a merenda da tarde, ou o jantar, enfim. Todo dia a gente alimenta o nosso corpo, fisicamente. Também está na hora da gente alimentar o nosso corpo espiritualmente. Meu irmão, mas eu não sei ler. Coloca aí num grupo do WhatsApp cristão, ou procura no YouTube, um canal do YouTube, assista ou veja uma palavra, faça uma oração, coloca no louvor. Tudo isso você vai alimentando a sua alma. E às vezes eu estou trabalhando na escola, às vezes eu estou lá e começo a louvar, escrevendo no quadro e começo a louvar a Deus. Mas eu estou alimentando também meu lado espiritual. Então, assim, às vezes tem alunos que perguntam, professor, você pode fazer uma oração por mim?
Porque aí eles veem realmente o testemunho, o quanto é que a gente tenta ser realmente cristão no nosso mundo atual e que também a gente consegue ser um pouco de luz para essas vidas. Então, assim, a gente também precisa alimentar o nosso espiritual para também colaborar com outras pessoas também na nossa sociedade aí afora. Falando de espiritual, nosso próximo tópico é justamente a disciplina espiritual em um mundo distraído. Nós sabemos, Assis, que o mundo ele é constantemente distraído. A tecnologia veio para nos auxiliar, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, mas que também essa tecnologia pode acabar distraindo o cristão, acabar tirando o cristão realmente da rota da salvação. É um grande desafio hoje. Acho que é um dos maiores desafios. Eu, no meu trabalho com tecnologia 100%. Se falta internet, acaba o trabalho, vai para casa, faz home office, porque hoje a tecnologia da informação está em alta. Então, depois da pandemia, que aumentou mesmo, né, o home office. E falando para dentro da igreja, né, para nós cristãos, é muito importante, porque depois da pandemia, né, houve muito live, né, o crescimento de live e a propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo através da internet, através de redes sociais. Agora, ao mesmo tempo, aumentou também a questão dos desigrejados. E da mesma forma também, mesmo vindo para a igreja, mesmo estando na casa do Senhor, há uma distração muito grande. Porque fica mais tempo dentro do WhatsApp, nas redes sociais, nas plataformas, do que na palavra de Deus. Né? Então isso aí acaba, nós mesmos, né, acabamos negligenciando, né, de ter um tempo com o Senhor Jesus Cristo. Não colocar Ele como prioridade nas nossas vidas. Então é algo para nós pensarmos, refletirmos, e é um grande desafio hoje na atualidade. Você falando aí, eu lembrei de um dia aqui no domingo. Acho que só quem percebeu foi a pessoa que estava do meu lado. O culto rolando aqui, estava acontecendo o culto, e eu saí daqui da frente, fui lá atrás, resolvi alguma coisa com os meninos de secretaria e com os diáconos. E quando eu fui voltar, deu aquele estalo, né? Eu disse, tá bom. Eu sentei numa das últimas fileiras para assistir o culto. De vez em quando eu via o celularzinho abrir, mensagenzinho, um Instagramzinho. E aí a pessoa que estava do meu lado disse, você está fazendo o que aqui, pastor? Eu disse, não, estou só sentado, estou assistindo o culto. Mas eu observando tudo isso, e eu via realmente que existe essa distração por parte das pessoas. Aqui o Instagram hoje está mais chamativo do que a palavra, do que o louvor. O mundo está tão distraído que quando você vem para a igreja, ele entra no coração e rapaz, será que a fulana de tal, que é a maior influencer, será que já postou uma foto nova? Será que tem uma fofoca nova do fulano de tal, do Beltrano de tal? E aí essa disciplina ela começa a ser esquecida. Ela distrai, né? Ela se distrai do... ela começa a ser, né? Eu vi algumas pessoas, e aí teve algumas que eu vi assim, ixi, como é que tu aguenta esse teu celular assim? Desculpa, pastor. Não, tudo bem, sem nenhum problema. Mas a questão é essa distração. O mundo está tão distraído, que não consegue ver as promessas. O sermão profético do capítulo 24 de Mateus, onde Jesus diz que as coisas vão começar a acontecer. Haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pestes, perseguições. O mundo está tão distraído que não está vendo isso, está esquecendo desse detalhe. Aí eu Jesus está voltando. me lembro do algoritmo. Que ele Passei mandou um vídeo hoje do algoritmo. O algoritmo ele molda a fé, nossa fé. É verdade. E conforme você vai olhando, né, você vai distraindo aqui. Pouco tempo era o bebê reborn, né? Agora é o morango do amor. E aí começa a tirar a gente do foco. Conforme vai, a gente vai alimentando
a nossa alma com outra coisa, se distraindo e perdendo a essência de olhar. Justamente essa questão do que está acontecendo na nossa sociedade atualmente. Muitas guerras, já tem outra guerra acontecendo, da Tailândia, eu não me lembro o nome do outro país, nesse conflito. Então, assim, a Rússia ainda está em guerra com a Ucrânia. Tem outra guerra agora de Israel, justamente com o Hezbollah, se não me engano. Então, já tem a Terceira Guerra Mundial. E há realmente esse confronto entre os Estados Unidos e outros países, a guerra comercial, podemos dizer assim. E aí as pessoas não param para pensar realmente, estão realmente distraídos. Porque a gente já teve pestes no nosso século XXI. A gente já teve peste, como foi a Covid-19, a gente matou muitas pessoas. E aí as pessoas diziam assim, eu me lembro muito bem, eu vou vontade de ir à igreja. A igreja já abriu há muito tempo. A igreja já abriu, já voltou ao normal. Nós ainda estamos ainda na nossa cidade brasileira ainda, onde você está livre ainda para vir buscar a Cristo Jesus, também dentro da igreja. E aí as pessoas não despertam espiritualmente, elas estão distraídas. Porque acontecem muitas coisas em volta delas, e elas não pensam que Cristo já está vindo buscar a igreja. Então não é hora da gente mais se preparar, é hora da gente estar realmente preparado. Isso. O mundo você falou em Covid, né? O mundo está tão corrompido, que é aquilo que você estava falando, Márcio. Quando estava no meio da pandemia, das quarentenas da vida, que não se acabavam, o povo dizia, né? Tomara que chegue logo o tempo de eu visitar as igrejas, de eu visitar o meu parente que está longe, de eu poder abraçar a minha família que eu não abraço. E eu particularmente pensei isso, eu até dizia para o pastor, né? Eu disse assim, rapaz, eu tenho certeza que quando esse Covid acabar, as igrejas não vão aguentar a superlotação de pessoas. Só que o mundo está tão corrompido que foi completamente diferente. As pessoas esvaziaram, as pessoas foram embora, esqueceram que existia Deus. Não, o mundo vai se acabar. Parece que no coração foi isso, né? O mundo vai se acabar, eu vou ter que viver a minha vida pecando, a minha vida pregressa, que Deus vai te perdoar. Vai pensando. Muito forte. Muito forte. E aí a gente tem que, a cada dia, viver essa disciplina espiritual. Não sair do prumo mesmo, como dizem os antigos, né? Não sair do caminho. E é bem estreitinho, Jesus vai dizer, né? E aí a porta é mais estreita ainda, é a disciplina espiritual que tem que existir. Se você quiser viver com Cristo, tem esse detalhe também. Você não pode ser obrigado também a nada. Né? Nós cremos nisso. Né? Nós cremos no livre-arbítrio e você não vai... E se você quiser viver no céu com Cristo, aí, então, viva a sua disciplina espiritual. Agora, se você quiser ir para o inferno, aí é outra coisa, infelizmente. Não pode lhe obrigar, nem pegar na mão, nem rebolar você para o céu como tem arrebatamento. E aí a gente vai lá, Assis, para Salmo 1, números 2 e 3, que ele fala justamente sobre essa parte da disciplina espiritual, né? Que ele diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A disciplina espiritual. E a disciplina espiritual não é somente ler a palavra. Eu só li aqui, vou só orar, que agora deu tempo, estou mais distraído, vou orar aqui. Não, é colocar o Senhor como prioridade. Não é simplesmente quando der tempo, não. É um tempo de qualidade. Quando eu tiver tempo eu vou na igreja. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O seu Shelley dizia que uma certa vez, você falou isso outro dia aqui, uma certa vez ele chegou em uma escola bíblica que tinha 11 pessoas e nessa escola bíblica ele perguntou para o povo e disse, qual foi a matéria da semana passada? E ninguém soube explicar. A escola bíblica que você falou. Foi. Né? E assim, ninguém soube explicar. Justamente por isso, porque as pessoas veem aquela velha história, né? Então, como diz nós cearenses, aquele ditado popular, não sei se vocês lembram disso, né? A gente nem escuta a zoada da música. Esse é o ditado popular, né? Mas é o que a maioria das pessoas estão vivendo hoje.
Antes tem o seu prazer na lei e nela medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer. Qual o desejo, o prazer de você estar... Nós falamos sobre corpo, né? Qual o prazer da gente estar abrindo a Bíblia aqui? É mais por obrigação ou você está abrindo ela como se você chega a dar água na boca? Como se você estivesse abrindo a caixa de uma pizza ou uma caixa de chocolate para você se debruçar e encher a sua barriga. As pessoas, infelizmente, na maioria das vezes, abrem a Bíblia muito mais porque tem uma função. Não, hoje, Ou problema, né? ou problema. Né? Não, eu vou abrir a Bíblia hoje porque eu vou pregar hoje. Falando para os ministros agora, né? Vou pregar hoje. Então, eu vou abrir a Bíblia aqui. Não, já fiz o meu devocional. Não é sobre isso. É sobre você e Deus primeiro. Sobre essa disciplina de meditar naquilo que vai te edificar primeiro. Para depois você ser boca de Deus para as outras pessoas. Eu costumo falar que a vida cristã é um estilo de vida. Não é um momento apenas, né? Como o pastor também falou, né? Vou pregar agora, vou passar uma semana jejuando, vou passar uma semana isso e aquilo. A vida cristã é um estilo de vida. É um estilo de vida. É muito interessante essa temática. E falar, né, a questão da leitura. Não é realmente, eu coloco até outra palavra, obrigação. Deus ele não coloca nós como obrigação de nós lermos. Mas a gente tem que fazer o quê? Alimentar o nosso espiritual, tentar entender as escrituras sagradas. Quando a gente faz algo por obrigação, a gente faz de mau gosto. É verdade. Então, assim, medita. Porque quem era nós antes de aceitarmos a Cristo? Eu não nasci num berço evangélico. Eu era um católico que pagava promessa no mês de maio. Passava o mês todo de branco. Me chamavam até de pai de santo dentro da escola. Olha lá, pai de santo. Então, assim, mas o que acredito? Mas o que eu acredito? É realmente o que? Não é obrigação de eu ler. É da gente meditar, aprender mais, saber realmente mais um pouco da palavra de Deus. Para muitas das vezes, assim, quando a gente está andando por aí fora, a gente vê pessoas, a gente consegue levar um pouco de luz para essas pessoas, através da oração, através da palavra, através de um abraço, porque Deus ele nos capacita, nos molda para também alcançar outras vidas. Então, assim, é realmente a gente meditar para também enriquecer também o nosso coração, que somos gratos a Deus. É verdade. Eu estou lembrando do Pai Marcos, estou lembrando Penúltimo tópico dessa noite, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre chamado à santidade e ao amor. Nós temos um chamado à santidade, pastor. E esse chamado ao amor, à santidade, é justamente como é que a gente é realmente chamado? Ou que chamado é esse? Como é que a gente pode falar um pouco sobre esse chamado? O chamado é simples. É simples. Né? Por mais que pareça tão difícil, mas o chamado é simples. Quando você aceita Jesus Cristo, nós estamos falando sobre aceitá-lo. Na verdade, é ele que nos aceita, né? Sim. Mas a gente aceita viver com ele, a gente quer viver com ele. Né? E não tem como você distinguir ser santo, ser chamado à santidade e amor. Não tem como você ser só santo sem amar. E não tem como você só amar se você não for santo. Afinal, o amor ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio de tudo. É o que rege a missão soberana de Jesus Cristo é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E não tem como você dizer que ama a Cristo, você dizendo que é noiva, se você não está se preparando, se guardando, se santificando para quando o noivo vier. E aí a palavra vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Pedro vai dizer, e Jesus vai dizer isso: sede santos, porque eu sou santo. É justamente por isso. Se o noivo ele está se guardando, está guardando a santidade, está se preservando para vir buscar, ele é a santidade, ele é o amor. É o mínimo que nós podemos fazer aqui na terra.
é guardar essa santidade. É o mínimo que nós temos que trazer à tona na nossa vida, é guardar. Ah, pastor, é muito difícil ser santo. Sim. Se o evangelho fosse fácil, não seria o evangelho de Jesus Cristo. Seria qualquer outro nome de religião, menos evangélico, menos cristão. É difícil mesmo porque é um desafio. O desafio é matar a nossa própria carne diariamente. Volta a palavra do início do tema. Inconformados com o mundo. Ser inconformado a ponto de matar a sua própria carne. A ponto de fazer doer a sua própria carne e dizer, é para ti, Jesus. Para a glória do teu nome. É para que, se há alguma coisa boa na minha vida, que seja extraída através da minha santidade, através do meu exalar para ti. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi entregar-se, deixar a sua própria carne de lado, entregar-se por amor. E eu tenho que, no mínimo, entregar o amor a Cristo de volta, em santidade, na maneira de vida, vivendo como assim diz. Né? Então, não tem como você distinguir ser santo e eu sou santo, mas eu não amo. Eu não amo, mas eu não posso ser santo. Não dá para ser santo. Não tem como distinguir sobre isso. Estão entrelaçados. É como um casamento. Eu dizia, num casamento outro dia, eu dizia muito, olha, dando conselhos, e eu dizia, se um dia a sua esposa ou o seu esposo, né, falando muito pra cá, estou esquecendo do pessoal. Eu dizia muito, se um dia o seu esposo, a sua esposa, disser para você, eu não te amo mais, pode orar pela vida dele ou pela vida dela. Porque ela já está no mundo. O mundo já habita nela. Porque afinal é um entrelace, é um matrimônio, uma só carne. Se você está no seu casamento, se você entrega-se, diz assim, eu quero apresentar o meu matrimônio, até um tema depois, outro tema depois. eu quero entregar o meu matrimônio seja consagrado a Deus, e você, um tempo depois, dizer, eu não amo mais a pessoa, isso é um mentiroso. E você já está no mundo há muito tempo. Né? Então, por que eu estou falando isso? É justamente por isso. É justamente porque o nosso relacionamento com Cristo é um entrelace espiritual. É um casamento espiritual. Não é à toa que a palavra vai dizer que ele é o noivo. Né? A igreja é a noiva e nós estamos esperando o noivo chegar. Então, noiva de Cristo, santifique-se, prepare-se. Que as lamparinas estejam preparadas para a hora do noivo voltar. Em nome de Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. É justamente a questão que eu estava me lembrando da parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 insensatas, né? Isso. Aí João, no capítulo 13, 35, vai dizer assim, olha o que Jesus vai dizer como é forte. Né? Nisto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se você não ama, no mínimo você pecou, teve um ódio grande aí de seu irmão, né? Correto? É no mínimo. Então, é você perdoar na hora correta, é você viver em santidade, a poder perdoar e entender que o Assis é passivo de erros, eu sou passivo de erro, eu vou amá-lo mesmo assim. Então, é sobre isso. É sobre se dedicar à santidade e ao amor. Ser cristão é isso. Ser cristão baseia-se nessas palavras. Ser santo e amar. Né? Verdade. Aprendemos aí um pouco mais sobre justamente essa questão da santidade, do amor de Cristo, né? E como o pastor falou muito bem,
a gente esteja com as nossas lamparinas prontas, né? Acesas, sejamos pessoas prudentes, não insensatas, para que nós já sabemos que Cristo já está bem perto de vir buscar a tua igreja. Então que a gente vai ter realmente esse cuidado, esse nosso chamado para morarmos na nossa morada celestial. A gente vai realmente ser pessoas prudentes. Último tópico, antes da gente encerrar. Mas já. Já. Tá doido pra cá. Testemunho em meio o último tópico é justamente o testemunho em meio à oposição. Como a gente pode testemunhar? Se a gente for contar os nossos testemunhos aqui, seria até uma outra oportunidade da gente gravar sobre a importância do testemunho para a vida cristã. Olha aí, que tópico legal. Mas nós sabemos que o testemunho, Assis e pastor, é muito importante. Se eu vou falar aqui o meu um pouco mais ou menos por cima, o que Cristo já fez na minha vida, a gente vai passar meia hora, uma hora a mais aqui falando. Eu acredito que vocês também, como eu conheço um pouco da vida de vocês, e se a gente for citar realmente que é nosso testemunho, a gente vai passar muito tempo, porque Cristo ele é misericordioso com cada um de nós. Você que está escutando, Cristo é misericordioso. Então, a gente vai falar um pouco também sobre esse testemunho em meio a essa oposição. Tá bom? Vou começar. Tá certo. A conversa dizendo que eu sou grau preto de Muay Thai, viu? Então, se eu... Tô brincando sobre isso. Mas, assim, a verdade é que hoje, escancaradamente, existe a oposição bem mais ferrenha. Né? No início da fé, há 100 anos atrás, né, pelo menos no Ceará, 100, 150 anos atrás, você poderia dizer que era cristão. Você só não poderia dizer que era protestante. Né? Hoje não. Hoje, as pessoas que perseguiam agora estão juntos. Todos nós somos cristãos. E já entendem isso. Já reconhecem isso. O problema são algumas pessoas que se opõem a dizer que somos religiosos demais por conta de vivermos a santidade que nós acabamos de falar. O problema é que as pessoas se opõem porque querem que nós vivamos igual a eles, ou pelo menos parecido. Sem falar nas outras religiões que se levantam, ou as outras placas que se levantam contra si mesmos. E aí é onde a gente vai falar sobre testemunho, sobre quem você é também, agora não mais em relação a só você e Deus, mas em uma visão ampla. Sobre o que as pessoas vão olhar. Agora, qual é a tua reação? Qual é o tempo? Qual é a tua atitude quando as pessoas se oporem à tua fé? Você sabe, Luiz. Isso. Sabe, Luiz. Você puxou longe. E Jesus ele vai nos ensinar de maneira maravilhosa. Quando os saduceus e fariseus se levantavam, ele vinha com uma palavra que finalizava o diálogo e o levante, né? Muitas vezes teve que fugir, assim como o apóstolo Paulo, né? Mas, como o apóstolo Paulo também vai dizer, essa oposição, e como nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, essa oposição ela vai servir para o maior crescimento do Evangelho. Paulo vai dizer aos filipenses, não se preocupem, filipenses, porque as prisões e as perseguições por causa do Evangelho, elas me levaram a apresentar o Evangelho a todos os soldados romanos, a todos os reis e governadores. E aí se você for ver Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 20, 18, 20 em diante, você vai ver Paulo, que vai ser preso em Roma. E esse mesmo Paulo que está sendo preso em Roma, ele está falando para o soldado, ele está falando para o governador, ele está falando para a Agripa, ele está falando para um monte de pessoas que até então o Evangelho não tinha chegado. A oposição, ela vai ser inevitável.
Se você viver um evangelho de verdade, a oposição ela vai ser inevitável. Vai chegar a oposição de todas as formas. Até dentro da sua casa. Não, tu é crente demais. Não dá certo não. Pra que isso? Pra que isso ser crente demais? Vão se levantar de todas as maneiras. Se você viver o evangelho de verdade. Agora, se você vive um evangelhozinho de meia tigela, né? Não vai ter problema nenhum, não. Você não vai encontrar oposição, não. O legalismo vai ser evidente, que as pessoas... Não, isso aí a gente não tem que se preocupar, não. O principal problema dos fariseus e dos saduceus era justamente isso. O evangelho era pregado de verdade pelos apóstolos. Aí fica a dúvida hoje. Qual é o evangelho que nós estamos pregando e que estamos vivendo? O primeiro ponto que a gente tem que entender diante desse tema de testemunhar em meio à oposição não é sobre isso. É sobre que a oposição, se você viver um testemunho de verdade, um evangelho de verdade, ela vai chegar em ponto final. Como testemunhar sobre isso? É da mesma forma que Jesus fez. Deixando-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Deixando-se ser boca de Deus. Tendo uma atitude cristã no meio das pedras que vão se levantar, no meio dos paus que vão se levantar contra as nossas vidas. Né? Testemunho é esse. É sofrer. Outro detalhe importante. Eu aprendi como pastor também, né, esses dias, né? Que evangelho também é sofrer. Tá todo mundo louvando a Deus, mas o pastor está sofrendo por uma ovelha que está sofrendo um problema que só você e a ovelha sabe. E muitas vezes a vitória vem de aceitar o sofrimento de certa forma. Uma das coisas que o pastor falou que me chamou a atenção em relação à atitude, né? Em meio à oposição, qual é a nossa atitude, né? Qual é o nosso posicionamento? E eu também entendo que tem a referência, né? Que posso ler aqui, né? Pode sim. Fala assim que vocês são sal da terra e luz do mundo, né? O que acredito também devemos fazer é conservar o caráter do cristão, é conservar-se diante das dificuldades da vida, das oposições que vão se levantar. De maneira nenhuma, Jesus, quando foi confrontado, Jesus perdeu o equilíbrio. Jesus perdeu a linha. Pelo contrário, Jesus foi sempre uma pessoa tranquila, uma pessoa equilibrada, né? Quando a gente vai olhar mais um pouquinho no texto sobre o sal da terra, só para contextualizar, o sal ele tem a função de conservar, né? Muita gente fala que é salgar, mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo a questão do sal, porque Jesus usa o termo sal, é justamente de conservar, porque naquela época não tinha geladeira, naquela época não tinha freezer, e o que acontecia? A pessoa vinha, botava sal e conservava o alimento, conservava também a planta, né? O alface, tem água, né? Então, o que eu entendo também de testemunho em meio à oposição é conservar o caráter do cristão, que é justamente o capítulo 5 de Mateus, né? Que é manso, pobre de espírito, pacificador, pessoa completamente equilibrada, que tem o caráter do cristão. Então, em meio às situações adversas que o cristão passa, ele tem que, acima de tudo, conservar, ter o equilíbrio, ter essa característica do crente. É interessante vocês falando aí, falando justamente sobre caráter. Se você for puxar aí na memória aí, você vai ver, por exemplo, a história de Pedro. E aí você vê várias fases da vida de Pedro em meio à oposição. Ele foi sendo lapidado. Ele foi sendo lapidado. Você percebe que o Pedro que recebeu aqueles que prenderam a Jesus é um... Quando Judas chega, beija ele que os soldados prendem Jesus, é o Pedro que está chateado, é o Pedro cru, que arranca uma espada e corta a orelha de Malco. Adiante, você vai ver, em meio à oposição também, o Pedro negando a Jesus. Verdade.
há algum tempo atrás ele estava cortando a orelha do cara por causa de Jesus. Agora, ei, você é um discípulo dele. Não. No meio da posição, não tenho nada a ver com esse cara, não sei nem quem é. E você vai ver, lá em Atos dos Apóstolos, esse mesmo cara que cortou a orelha de Malco por Jesus, esse mesmo cara que negou Jesus, agora lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, está sendo orientado por Deus. Vai na casa de Cornélio, ora por ele. Mas, Senhor, não é lícito comer as coisas que no sonho, na revelação, depois vocês vêm em casa. Quem não está lembrando. Mas era justamente Deus lapidando eles. Chegou a hora agora de você, em vez de julgar, pregar aos gentios. Sair da redoma judaica e você vê um Pedro sendo usado poderosamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Né? Então, e aí, por que é no meio da oposição? Né? Porque os próprios discípulos se opuseram a eles. Não, o evangelho é só para os judeus. Está Pedro lá, um belo dia, nos capítulos da frente, está Paulo lá, discutindo com os discípulos por causa disso. Não, mas foi Deus que enviou, mas foi o Senhor que falou, mas foi o Senhor que me direcionou. São diferenças, né? O Pedro lá de trás, o Pedro do meio, o Pedro real que Deus trabalhou na vida dele através da oposição. Percebeu que os testemunhos mudaram? Foi sendo lapidado, né? Vai chegar o Pedro Perfeição. crente, né? E é interessante essa parte porque a gente vê no nosso dia a dia, né? Que tem irmãos assim também. Né? Muitas vezes nós mesmos, né? E Deus todos os dias trabalha no nosso coração para que a gente venha conservar esses valores. E por conta desses valores, né? A gente é perseguido. Isso que lá no final vai falar, né? Antes, perseguir o profeta e vocês não vão ser perseguidos por causa de mim. Então, viver o evangelho de hoje, né? Na atualidade, vai ter oposição. Vai ter desafio grande. Já, Viver o evangelho de verdade. Né? e já tem porque assim, a gente é julgado pela sociedade, né? Falam cada coisa de crente, de evangelho. Ah, que evangélico é assim, 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 né? A gente já escuta bastante muitas coisas por aí falando mal realmente dos crentes de modo geral, né? Por que você não faz isso? Você pode fazer aqui. Enfim, meus irmãos, a gente está chegando ao final, tá bom? Dessa nossa temática. A gente espera que a gente possa ter colaborado com tentar entender um pouco mais sobre essa questão do chamado cristão, né, para as nossas vidas, o que Cristo quer de cada um de nós, da santidade, das tentações quando vier, que a gente venha ter firmeza na palavra de Deus, em ficar firmes e fortes, alimentar também o nosso lado espiritual. E aqui eu abro espaço para o pastor Gerson e depois para o pastor Assis Filho, olha? Então receba. Para também falar um pouco sobre as considerações finais e também agradecer aos dois pela oportunidade. Nós estamos aqui conversando um pouco mais sobre o chamado cristão para a nossa vida realmente, o nosso mundo em pleno século XXI. Esse tema assim, foi bastante relevante quando o Maxon repassou o tema para mim. Eu fiquei feliz demais de viver isso, porque é um chamado para todos nós. Diferentemente de um chamado para você pregar o evangelho, de você ir à África, é diferente de um evangelho, diferente de um bom sentido, né? Aliás, no sentido geral, né? Porque o chamado para sermos tudo isso que nós falamos hoje aqui, que nós conversamos, é um chamado para você viver o cristianismo de verdade. É um chamado para você viver o Cristo que habita na sua vida através do Espírito Santo de Deus. E cada vez que você toma posse, tem esse entendimento que esse chamado ele pode fazer a diferença na vida de outro, aí, meu irmão, a sua vida muda completamente. A sua vida muda completamente. Como foi falado aqui de testemunho, né, Max? Sim. Se nós três fôssemos parar para contar o testemunho de cada um aqui, assim, seria muito tempo e seria uma alegria para quem vai ouvir, para todos nós aqui, né, em comum, porque
quem éramos, o que Deus fez na vida, foi poderoso o suficiente para que quem ouvir a nossa história possa ser abençoado e possa ser edificado para a glória de Deus, né? Eu quero abraçar aqui o Max, o pessoal Assis, e louvar a Deus pela vida desse podcast, pela vida desse projeto que é lindo, né? Como eu disse, é um desafio para a gente, né, Assis? É tudo novo, mas é bastante interessante. E eu gosto muito, vocês já sabem que eu gosto muito disso, né? Falou dessas coisas aqui de digital, eu gosto de estar envolvido, porque vamos usar isso para evangelizar. Sim. Vamos usar isso para o bem comum e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, estou feliz demais de estar aqui, que seja o primeiro de muitos no nome de Jesus. Estamos à disposição sempre, como pastor, como amigo, né? Vocês já sabem disso. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Amém. Eu queria, de mão, agradecer a oportunidade, ao Marco. Né? É um grande desafio para mim. É a primeira vez, vai se acostumando um pouquinho. O pastor também, agradeço que está aqui nos ajudando. E esse assunto, né, sobre viver o chamado hoje na atualidade é um grande desafio. Né? E o que eu digo para o povo que está em casa agora me assistindo é que, apesar das dificuldades da vida que o cristão tem, né, que permaneça firme no Senhor. Verdade. Que por mais que a gente fale aqui várias palavras, né, vários conselhos, e da mesma forma procure pessoas próximas de você, da sua igreja, né, pessoas que têm a capacidade de aconselhar você, porque viver o chamado de Cristo, principalmente para quem é jovem, é um grande desafio, né? É uma grande batalha. Então, diante das dificuldades, não desista da caminhada cristã. Não desista. Muitas vezes, nós mesmos queremos pular do barco, mas é normal ter essas nuances, né? Mas o que eu falo para você hoje que está em casa, não desista do seu chamado e procure pessoas que tenham realmente a capacidade de aconselhar você, pastor, presbítero, irmãos em Cristo Jesus, que já é experiente na fé. E esse assunto é um assunto maravilhoso. Então eu queria agradecer muito a oportunidade novamente. Que Deus possa abençoar cada vida, cada coração, cada pessoa que está também assistindo nesse momento. Eu que agradeço a vocês pela participação. A gente aprende bastante quando a gente está conversando aqui. Uma conversa bem descontraída, mas baseada realmente na nossa fé, no que nós acreditamos. E que, quem sabe, venham outras oportunidades da gente se encontrar realmente e conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, para que outras pessoas também possam entender um pouco mais das Escrituras Sagradas. O intuito que eu já falei aqui em off para os meus irmãos é para engrandecer realmente o nome de Cristo, não é para engrandecer o nome do Max, nem do Assis Filho, nem do Pastor Jefferson, mas é para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Então, assim, o intuito da gente conversar e gravar esse podcast é para exaltar o nome do nosso Salvador. Eu queria agradecer a vocês que estão assistindo aí, que também ajude a compartilhar, comenta aí, se tiver alguma dúvida, comenta nesse vídeo, ou se quiser alguma outra temática depois para a gente possa também estar gravando também, comenta aí abaixo também. E não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante, para que quando a gente se engaja com um vídeo que foi gravado e postado, como esse, para que outras vidas também possam alcançar através desse vídeo, através desse momento que a gente conversou aqui. E aqui eu encerro meus agradecimentos pedindo ao pastor Jefferson para poder fazer essa oração e nós encerrarmos também esse momento em nome de Jesus. Amém. Oremos no nome de Jesus. Né? Deus, muito obrigado, Pai, por tua graça. Muito obrigado por esse momento. Que o Senhor possa abençoar a vida de Max, toda a sua família, abençoar a vida desses filhos, toda a sua família, abençoa todo o nosso lar, as pessoas que estão ouvindo nesse momento, Senhor da glória, cada palavra que estão nessa live, que o Senhor possa abençoar de forma poderosa. Que o grande e infinito amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam em cada um, em cada vida, em cada família representada, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, Jesus. Amém.